1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O versículo 18 ainda diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu suplico ao Senhor a unção do Espírito Santo, meu Deus, a graça, para que possamos, ó Deus amado, ministrar à Tua igreja aquilo que o Senhor tem primeiramente ministrado aos nossos corações. Deus Altíssimo, Deus de poder, fala conosco, pois precisamos ouvir a Tua voz, necessitamos da Tua presença, da Tua graça, meu Deus amado, permanentemente conosco. Em o nome de Jesus nós te pedimos, meu Pai. Amém. Podeis tomar o vosso assento. Prezados, confesso que quando o pastor João Lima, ele nos convidou para trazer a palavra nesta noite, até que passou por minha mente uma outra palavra, até que eu gosto muito, o episódio de Ruth e Noemi, que fala também de circunstâncias adversas, dificuldades. Quando tivermos oportunidade, poderemos estar trazendo esta palavra. Mas o Senhor ministrou ao meu coração para que falasse a respeito do arrebatamento da igreja. Prezados, como nascido em berço evangélico, e por mais de 30 anos, como aluno de escola dominical, como professor de escola dominical, como estudante de teologia, a escatologia é um dos temas mais palpitantes que eu gosto de acompanhar, de estudar, de esmiuçar, pois ela trata
do nosso futuro. O termo arrebatamento, no âmbito da escatologia bíblica, ou seja, a doutrina das últimas coisas, significa que o Senhor Jesus, a qualquer momento, irá arrancar a sua igreja da face dessa terra. Parece até mesmo algo utópico, parece até mesmo uma história qualquer, uma fábula, algo que Pedro, ele diz que não é engenhosamente, pastor João, elaborado pela mente humana, mas o próprio Deus, na sua presciência, na sua sabedoria, na sua graça, no seu poder eterno, na sua ciência enigmática, em que a nossa mente humana falha, vil, limitada, não é capaz de elaborar, de traçar, de projetar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ela é tão real quanto 2 mais 2 são 4. Os eventos escatológicos atinentes e que apontam para a parousia, ou seja, a vinda do Senhor, é mais cristalino do que os metais mais preciosos da face da terra, tal qual o diamante. Estamos vivendo em um tempo escatológico. A igreja de Tessalônica, pela qual Paulo escreveu esta epístola, eles estavam preocupados acerca das pessoas da comunidade comum que estavam morrendo, e eles esperavam a Jesus naqueles dias. O impacto do Evangelho foi tão grande nos crentes da primeira era cristã, nos crentes do primeiro século. O impacto e a ação do Espírito Santo foi tão operante, que eles tentaram evangelizar todo mundo da época. O apóstolo Paulo, que foi chamado para levar o evangelho aos gentios, ele se esforçou tanto nas suas viagens missionárias. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, desde o capítulo 2, quando o Espírito Santo, ele desceu
ali no cenáculo, enchendo os crentes. E o impacto que isso causou na sociedade judaica. Pedro, aquele pescador temeroso, dúbio, inconstante, quando ele recebeu o poder do Espírito Santo, ele ficou tão impactado, que ele pregou o seu primeiro sermão expositivo, que vai do capítulo 2 ao capítulo 3, do livro de Atos dos Apóstolos. Aquele homem que se escondeu, que negou o seu mestre, ele foi tão impactado, que o desenrolar da história a partir daí, revelou um Pedro que realmente era pedra. E a mesma coisa aconteceu com os demais apóstolos, inclusive com Paulo, a partir do capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, quando ele teve aquele encontro impactante com o Senhor. Paulo, ele quis desbravar, ele quis anunciar a Jesus a todo custo, em todos os lugares. Eles não tinham os recursos tecnológicos que nós temos hoje, mas quando Paulo chegou em Éfeso, os principais da sociedade olharam e disseram: aquele que tem transtornado o mundo chegou até nós. Paulo era incansável. A mensagem do Evangelho para Paulo não podia esperar, porque era algo de alta urgência. E Paulo, ele se imbuiu tanto, que ele dizia que ele esmurrava o seu próprio corpo, não dando descanso, para que o Evangelho chegasse nos lugares mais longínquos. E ele sempre batia no peito e dizia: eu irei pregar o Evangelho onde Cristo não foi ouvido, para que eu não seja achado construindo sobre fundamento alheio. E ele deixou aquela igreja ali em Tessalônica. E agora Paulo, como ele mesmo se descreve, o velho, encarcerado nos porões daquelas prisões sujas e imundas de Roma, já prevendo o que ele aguardava. Ele fica sabendo que a igreja amada de Tessalônica estava ansiosa concernente o arrebatamento da igreja, concernente a volta do Senhor. Aqueles irmãos que estavam morrendo, muitos haviam arduamente se entregado na seara do Mestre, haviam gastado a sua vida no Evangelho, achando que Jesus Cristo viria naqueles dias. Então Paulo, ele escreve: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Prezados,
O apóstolo então ele responde os questionamentos da igreja que chegou até ele. O assunto escatológico é algo que a igreja não tem falado muito. Pouco se ouve mensagens relacionadas ao arrebatamento da igreja. Estamos vivendo neste mundo como se permanentemente ficaríamos aqui. Estamos lutando para conquistar. Estamos lutando para termos a melhor educação, os melhores títulos, os melhores empregos, as melhores casas, os melhores carros. Queremos prosperar, queremos deixar um legado, deixar um nome, sermos lembrados. Mas o Espírito Santo está dizendo para a igreja do Senhor nesta noite, que nós não temos aqui morada permanente. Nós não temos aqui morada permanente. Ainda que os nossos pés estejam plantados nesta terra, o nosso coração e a nossa alma está clamando pela nossa cidadania celestial. Repalabashandarabassuriandaramanasubia Remanashandarabassuri me canta Toramasturiandaramashandarabasubia. Oh, aleluia! E Paulo, ele afirma com tanta categoria, com tanta convicção, com tanta paixão. Paulo derrama sua alma à igreja de Filipos, dizendo: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, corruptível, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo a eficácia do seu eterno poder. Eu sinto uma graça de Deus tão grande neste santuário. Oh, aleluia! Oh, glória a Jesus! A vinda do Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser desejada pela igreja. A vinda do Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser ansiada pela igreja. A vinda do Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser amada pela igreja. A vinda do Senhor Jesus Cristo,
ela tem que ser o alvo da igreja, o objetivo da igreja, a meta da igreja. Oh, aleluia! Paulo, ele escreveu para a igreja de Corinto o mesmo assunto. Foram duas as igrejas que tiveram o mesmo objetivo de questionamento ao apóstolo: a igreja de Corinto e a igreja de Tessalônica. A igreja do Corinto estava apreensiva. O helenismo, a doutrina, as filosofias helenas, isto é, o conhecimento grego filosófico, ela começou a se misturar com as doutrinas bíblicas. E houve então alguns que começaram a torcer a palavra do Senhor naquele tempo. E diziam que a ressurreição já tinha acontecido, que os mortos não ressuscitariam, que Jesus Cristo não voltaria. E Paulo, ele escreve então para a igreja de Corinto também sobre o mesmo assunto, e ele esclarece minuciosamente a respeito dos eventos, a respeito dos acontecimentos futuros. E Paulo então chega um dado momento que ele diz para aqueles irmãos que não estavam entendendo as doutrinas bíblicas: se não há ressurreição de mortos, então Cristo também não ressuscitou. E nós pregamos um falso evangelho, que diz que Cristo ressuscitou quando não há ressurreição de mortos. É uma doutrina difícil de se entender. É uma palavra difícil de penetrar. É algo difícil de se digerir. A nossa mente humana não é capaz de aquilatar, de inquirir, de entender e de compreender que aqueles que há milênios foram consumidos pela terra, pelas águas do mar, que aqueles que já não lhe resta mais nem mesmo os ossos, irão ressurgir. Mas Paulo, ele afirma com muita convicção e segurança, dizendo que se os mortos não se ressuscitam, então é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança, e nós permanecemos nos nossos pecados, porque os mortos não ressuscitam, e se os mortos não ressuscitam, Jesus também não ressuscitou. E Paulo, ele pressiona os crentes ali de Corinto, dizendo que se nós esperarmos no Senhor somente nesta vida, prosperando, construindo, ganhando, atingindo objetivos, vencendo as etapas
na escala social. Se nós esperarmos somente isto, nós somos os mais miseráveis dentre todos os homens. E Paulo diz para a igreja, dizendo: o que me adianta, Coríntios, eu ter lutado em Éfeso com todas as feras, que até um momento eu desesperei da minha vida, se eu prego um evangelho em que os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos e morramos, porque é difícil de entender. É por isso que nós não falamos muito, temos dificuldade de debater esse tema com as pessoas, temos vergonha quando somos confrontados. Mas você acredita na ressurreição dos mortos? Você acredita no arrebatamento? E nós ficamos como o quê? Perdidos. Mas o apóstolo Pedro está dizendo para a igreja de hoje: santificai a Cristo como Senhor da vossa vida, e esteja preparado para responder a cada um que perguntar a respeito da esperança que há na tua vida, crente. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Mas Paulo, com muita firmeza e com muita tranquilidade, ele chega à conclusão dizendo: mas agora Cristo ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem. Aleluia, Deus é lindo demais. Paulo, quando ele escreveu a igreja de Filipos e a igreja de Colosso, ele fala a respeito da sabedoria de Deus. E Paulo diz que a multiforme sabedoria de Deus será manifestada através da igreja. As potestades, os principados, os poderes espirituais que sempre estiveram ao lado do Criador, não compreendia o seu poder sempiterno, a sua graça, a sua soberania, mas aprove a Deus revelar a sua sabedoria através da igreja. Aleluia. É por isso que Paulo, ele brada no seu cântico, lá em Romanos, dizendo: ó profundidades das riquezas eternas, tanto da sabedoria quanto da ciência e do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os teus juízos! Quem penetrou a mente do Senhor e quem o deu conselho? Deus, na sua soberania, Ele criou 2 projetos. O primeiro projeto foi Adão. Deus criou Adão para que de Adão lhe fossem gerados filhos, os seres humanos.
Deus deu o entendimento a Adão, deu poder para dominar sobre toda a terra, sobre os mares. A Bíblia não fala quanto tempo Adão permaneceu ali no Éden, antes que ele houvesse caído. A Bíblia não fala, mas pode ser centenas de anos. A Bíblia não diz. A dispensação da inocência. O homem tinha um governo. Adão era tão sábio, ele tinha 100% da sua capacidade intelectual, que ele deu nome a todas as coisas, pastor. Ele deu nome aos peixes, quantos milhares de peixes. Ele deu nome a todos os animais. Ele deu nome a todas as árvores. Adão entendia de botânica. Adão entendia de veterinária. Adão entendia de tudo. Alguns teólogos dizem que Adão tinha capacidade de mergulhar no mar e ficar dias mergulhado. Não havia morte, era uma realidade totalmente diferente. Era um período tão lindo da raça humana. E Deus, todos os dias, vinha falar com Adão. Aleluia. Ele era alimentado pela presença do Senhor. Mas o projeto Adão falhou quando entrou o pecado no mundo, e com ele veio a morte. Por isso que todos morreram, porque todos também pecaram. Mas aí Deus, Ele saca o seu segundo projeto, quando Ele olha para a serpente e diz: olha, serpente, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente. Você vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher vai te ferir a cabeça, serpente. Ali Deus já estava revelando o seu segundo projeto. Paulo diz que na eternidade, antes que o mundo existisse, Deus já havia projetado a igreja. É difícil entender com a nossa mente o poder de Deus, o raio de atuação. Nós dizemos: Deus é poderoso, o Senhor é todo poderoso, mas a nossa mente é incapaz de compreender este poder. Não foi isso, pastor, que o Jesus Cristo disse para Nicodemos? Nicodemos vai lá todo escondido, encontrar-se com o Senhor, querendo saber a respeito do novo nascimento, querendo entender a respeito das coisas de Deus. E ele diz: olha, bom mestre, nós sabemos que tu vens de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus olha para a alma de Nicodemos e compreende qual é o questionamento, qual é a necessidade, qual é a urgência que ele está sentindo naquele momento, e diz: necessário te é nascer de novo. E Nicodemos diz: olha, como pode um homem velho voltar e nascer de novo? Como é que ele vai entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer? Nós não entendemos, nós não compreendemos. Jesus, ele percebeu isso e disse: Nicodemos,
Eu estou te falando das coisas terrenas, eu estou te falando de coisas humanas. Eu estou te falando de ciência que você conhece e você não compreende. O que será se eu te falar das coisas celestiais? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Prezados, mas é uma realidade. É uma realidade. E Paulo diz então que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, nós não precederemos os que dormem, nós não teremos primazia diante dos mortos. Olha só o poder de Deus. Seria tão fácil Ele nos levar e os mortos nem seriam lembrados, mas Ele diz que nós não precederemos os que dormem, mas que dada a palavra de ordem, os mortos, eles ressuscitarão, incorruptíveis. E Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 51, ele diz: amados, eis que eu vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Labaxanda, rabaxanda, o rabaxanda, rabás. Todos seremos transformados. E Paulo usa uma palavra grega para descrever o rapto. Ele usa a palavra no momento. No momento. No momento, no grego koiné, ela traz a raiz de Uranus, átomos, a menor partícula da matéria, para descrever a brevidade, no momento, no abrir e fechar de olhos. Quando menos nós esperamos, pode ser agora, neste momento, pode ser hoje. Meus amados, vai acontecer este evento. Não há nada que possa impedir. O STF não vai poder parar esse tempo. Aqueles que mandam fechar a igreja não vão conseguir impedir que aconteça. Aleluia. Aleluia. Satanás não vai poder segurar. Ainda que todo o inferno queira, ainda que todos os principados, todas as potestades, todas as hostes infernais queiram, eles não vão segurar a igreja. O Rabaxandarabaia.
chegar o momento, quando chegar a hora, quando chegar o relógio de Deus no ponteiro da meia-noite, quando o relógio de Deus apontar a hora certa, não vai ter capeta, não vai ter ninguém, nada vai segurar a igreja. Os nossos irmãos da primeira era cristã, que foram decapitados sob o comando do Império Romano, os nossos irmãos que foram queimados em praça pública, como Marte Policarpo, que quando lhe acendia as fogueiras, ele dizia: acende mais, porque eu estou indo ao encontro do meu amado. O corpo do primeiro mártir, Estevão, que foi apedrejado e contemplou Jesus Cristo à destra de Deus. O corpo de João Batista, que foi jogado no mar. Os corpos de milhares de santos que foram dizimados na China, na União Soviética, em Cuba. Oh, ainda que não exista mais os seus restos mortais, ainda que o tempo tenha consumido, ainda que pareça que a matéria não esteja lá, quando o Senhor bradar a trombeta, oh aleluia, os corpos ressurgirão. Oh aleluia, 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 aleluia. E os corpos dos nossos irmãos irão procurar os seus espíritos, irão se juntar com os seus espíritos. Aleluia. E Paulo diz: olha, Coríntios, não sabeis que quando nós plantamos a semente, nós semeamos a semente, mas Deus lhe dá um corpo, e elas são encorpadas, elas crescem. E Paulo diz: olha, há corpos terrestres e há corpos celestes. E dentre os corpos celestes, pastor, diferem em glória os seus corpos, pois uma é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, e a outra é a glória do sol. Mas é o mesmo Deus que lhe dá os resplendor no firmamento. E Paulo diz que o nosso corpo corruptível, o nosso corpo mortal, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante o ressoar da última trombeta, serão transformados. Isto que é corruptível, revestir-se-á da incorruptibilidade. Isto que é mortal, se revestirá da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se dirá: tragada foi a morte na vitória. Alabashandarabassuriandarabaia. E Paulo brada em cântico dizendo: onde está a morte, o teu aguilhão?
Onde está, inferno, a tua vitória? Aleluia! O inimigo, o último inimigo a ser vencido é a morte. João, o apóstolo, ele teve um vislumbre na revelação, e ele escreveu dizendo: amados, agora sois filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que acontecerá com vocês, mas eu quero dizer uma coisa, que quando Ele, o Senhor, se manifestar, então também vocês se manifestarão com Ele, e o vosso corpo será semelhante ao seu corpo glorioso. E Paulo explica dizendo que assim como nós herdamos a corrupção de Adão pelo pecado, assim como nós herdamos a mortalidade de Adão pelo pecado, nós também vamos herdar a vida eterna em Cristo Jesus, pela sua vitória na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Oh, Rabachandarabassubiandarabás. Oh, por isso que Paulo diz para a igreja de Tessalônica: confortai-vos, consolai-vos com essa esperança. Essa é a nossa esperança, ela é a âncora da nossa alma. Oh, aleluia! Esta é a nossa vocação à eternidade. Aleluia! Não tem nada nesta terra, não tem nada neste mundo mais precioso do que o que está reservado para a igreja do Senhor. Por isso que o amado da nossa alma, ele diz lá em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei novamente, para que onde eu estiver, vocês também estejam, onde eu estiver, vocês também estejam. Coloque-se de pé, igreja. Aleluia. Por isso que Paulo, ele tinha tanta convicção, tanta certeza. Cadê os músicos? Oh, aleluia. Ele tinha tanta certeza, que ele escreveu dizendo: olha, eu estou em aperto, eu não sei o que eu devo escolher, porque para mim o viver é Cristo. Se eu viver, que Cristo seja exaltado na minha vida. Mas se eu morrer, eu estou no lucro, porque se eu morrer, eu vou diretamente encontrar com o Senhor. Amados, nós não sabemos o momento, não sabemos a hora, mas temos que ter a convicção todos os dias: Jesus voltará, Jesus vai me buscar. Eu não sou deste mundo. Por isso que Jesus disse: olha, o mundo vos odeia, o mundo quer fechar a igreja, o mundo quer impedir vocês de adorarem, porque vocês não são do mundo. É natural, vocês não são do mundo. O mundo está vos expugnando, o mundo está incomodado com a vossa presença. Vocês
são ultrapassados pelo mundo. Vocês são politicamente incorretos pelo mundo. É porque vocês não são do mundo. Aleluia. Mas vai chegar o momento, vai chegar a hora em que nós vamos largar este mundo pecador, este mundo imundo, aleluia, e vamos morar nas mansões celestiais que nos foi preparada.